um ano e pouco. Você não toma mais? Não, agora não. Você me parece uma pessoa muito de bem com a vida. Graças a Deus. Mas você sofreu de bulimia e anorexia. Então, não é que foi bulimia e anorexia, foi assim, tive distúrbio alimentar, sim. Então, às vezes... Em que época? Em que época? Eu acho que nessa dos 20 anos. É? Foi nas 17 eu não tinha tanta consciência de cor, não tinha essa preocupação tão forte com a... Você era gordinha? Não, com 17 não. Eu fiquei gordinha na época do sequestro. Você foi sequestrada em 2001. E eu tinha 24, mas aí eu não tava em depressão, não. Fiquei de gulosa, de cara de pau. Mas fiquei, foi uma época da minha vida que... Você ficou 7 dias sequestrada, é isso? 7 dias. Você ri lembrando disso? Esse é um assunto que você superou completamente ou é riso nervoso? Olha, Gabi, é que é uma história longa, você quer saber? Eu me lembro que você saiu... veio aí outra vez essa questão social que você levantou lá atrás. É uma preocupação social. Eu me lembro que você saiu do sequestro... compreendendo os seus sequestradores. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Gabi, foi uma experiência, pra mim, transformadora. Você foi sequestrada de onde? Eu tava na minha casa, e aí eu tava indo pra faculdade, uma das que eu parei, porque eu acabei mesmo nos Estados Unidos, então eu tava indo pra faculdade, me pegaram dentro da minha casa. Tava na sala, tava indo, tipo, do meu quarto roubar roupa no quarto da minha irmã. E aí, quando eu tava saindo do quarto dela, né, ainda bem que eu estava vestida, sem sapato, o cara já tava lá em casa. Era um cara? Não, eram dois, dentro de casa era um. Aí no carro tinha... Mais outro. É. E eu sei que você ficou, se não me engano, num cativeiro a 10 quilômetros apenas da sua casa. Era super Era por perto, aí. era na... E nesses 7 dias, bom, eu não tenho ideia de como seja, deve ser um horror. Como é que foi o teu primeiro instante? Então, Gabi, é que aí que a gente vai falar de fé. Não tem como eu falar do sequestro sem tocar na fé. Sem tocar na fé, sem tocar em Deus, e sem tocar em esperança. Uma esperança que eu tive de verdade e começou a ter no meu coração a partir do sequestro. Por quê? Porque meses antes, né, meus pais são apaixonados, então eles vivem aquela montanha-russa de emoções fortes, e se amam, e se odeiam, e brigam, mas depois estão lá, todos que nem pombinhos, e até hoje é assim, isso que eu acho mais impressionante. Que bárbaro. Dá pra ver que o sentimento não envelhece, que eles são assim... Sabe? Beijam na boca de língua na frente da gente. E vocês fazem aquilo? Não, a gente tira sarro, porque primeiro que a gente brinca com eles. Hoje em dia já não é, mas quando a gente era criança, era mais. As amigas chegavam em casa e viam eles dando beijos de língua. Oh, nossa, então eles estavam nessas fases deles intensas e tal, então super tribulação, turbulento relacionamento deles em casa. E a gente, como filha, acho que gera uma insegurança. Pais brigando gera insegurança nos filhos. Isso acho que é o natural, né? E aí, tudo bem. Então a gente estava lá, minha mãe, ela tinha acabado de entrar, de conhecer também essa fé que veio para nós através dela, no fundo. E eu tive, no meio disso tudo, minha mãe querendo falar de Deus para mim, ela estava numa época meio... No meio disso tudo, eu tive um sonho, né? E esse sonho foi o que abriu para o sequestro. O que aconteceu no sonho? Tava lá e minha mãe falando de Deus, né? Tipo, minha mãe falando, porque é assim, é legal ter fé, enfim. Aí eu tive um sonho, que eu tava na minha casa, e tinha uma mulher da igreja da minha mãe que trabalhava em casa nessa época. E nesse sonho... Eu sonhava que eu estava na minha casa, ela estava comigo, e eu estava na minha casa, na verdade ela estava comigo e tinha estava em frente ao mar, assim, tinha aquelas gaiolas com um monte de tubarão. E os tubarões estavam dentro da gaiola. Aí eu peguei e entrei, eu lembro que no sonho eu deixava ela e entrava no meio daquela gaiola e nadava no meio dos tubarões. Ok, acordei, falei no outro dia o sonho e tal. Não é que foi uma coisa, um sonho. Horrível. Foi um sonho, entendeu? Olha, sonhei com você ontem, a gente estava num lugar, né? Sabe sonho normal, quando você comenta, sonhei com você ontem? Acabou. Meses depois, ok, o sequestro. Quando o cara me pegou, ele desceu na garagem, qual é o teu carro, qual é o teu carro, não sei o que, eu peguei esse, ele entrou, ele estava no banco do passageiro,
Não, no banco da... Ninguém viu, ninguém percebeu o sequestro? Ninguém percebeu. O pessoal em casa, sim. Tanto que acordaram, tinha segurança, tinha o porteiro na época, a empregada, o pessoal viu. Aí desci no... Eles escolheram, cadê seu carro? Cadê seu carro? A gente entrou, ele foi dirigindo, eu entrei, ele estava de capuz, eu entrei aqui no passageiro. E aí entrou um outro cara atrás, ele falou assim, olha, Patrícia, isso é um sequestro. Eu sou o Tubarão 1, ele é o Tubarão 2. Não acredito! Aí, nessa hora eu falei assim, nossa, tipo, eu lembrei do sonho. E eu falei, Deus tá no controle. Sabe quando eu fui? Mas na hora, me deu uma paz, que eu não, aí que eu falo que eu não sei de onde veio. Porque na hora que ele falou isso, eu falei assim, nossa, tipo, por que eu tive um sonho com ele? Deus tá no controle, alguma coisa, entendeu? Deus quer. E foi uma experiência pra mim, onde eu fiquei conversando com eles, eu vi... Eu acho que eu fiquei muito super protegida, né? Uma família, só rodeada de amigos que têm condições financeiras, em escolas boas. Então, eu acho que eu fui super protegida da realidade do Brasil. E meu pai é um cara popular. Ele entende o valor do dinheiro pro povo brasileiro, né? E a gente viveu num meio de pessoas que não eram, assim, que no fundo não é a realidade do Brasil, né? No fundo não é a realidade. Não é. Então eu pude me relacionar com eles e ver a dificuldade, a diferença social, eu pude ver a revolta, sabe, o que o Brasil, a injustiça. Então não é que eu justifiquei eles, mas eu vi. Não, é impossível justificar, porque Impossível, é crime hediondo. exatamente, mas eu vi. Para mim, me abriu uma janela que eu desconhecia, que eu não... E que foi bom pra você. E que não é que eu desconhecia, você até sabe, lendo, mas eu experienciei. Não realiza. Foi uma coisa que entrou no meu coração. E quando eu saí, e até o fato de eu ter tido sonho, eu falei, nossa, então existe uma conexão com algo maior. Existe pra mim, foi isso. Existe um Deus, existe algo que nos fala, que está tentando se comunicar. Eu acredito, Gabi, que Deus fala com a gente. Você continua que basta muito... a gente ter ouvidos para ouvir, entendeu? Você continua com muita fé, você frequenta a igreja? Então, Gabi, hoje eu não frequento igreja. Frequentei durante muitos anos e para mim também acho que foi um preparativo para aquilo que eu tô vivendo hoje, porque na igreja também pude conversar com pessoas de vários níveis sociais, pude me relacionar com elas de verdade, ver o dia a dia, ver a vida. Eu tive amigos que eram muito diferentes de mim. Então, para mim, a igreja foi uma janela. Não é só uma janela, foi uma escola para poder hoje fazer o que eu estou fazendo. Porque senão eu só saberia, eu saio com pessoas de níveis sociais muito mais altos, que a realidade é completamente diferente. Às vezes eles parecem, no meio do povo, eles parecem pessoas muito, né, ninguém conecta. Então eu acho que se eu estou na televisão, eu tive que passar por tudo isso, até para conectar e ter amor pelo povo, pelo público, pelo brasileiro real, que trabalha, pega ônibus e tá ali dia a dia para poder trazer a comida para casa e ver que esse povo é alegre, que esse povo tem muito mais garra do que muita gente que não... Você convive com esse povo? Não, não convivo, né, Gabi? Meu círculo de amigos é outro. Sim, eu sei. Mas eu convivi na igreja. Na igreja? Na igreja eu convivi. Na igreja eu pude ver, pude me relacionar, e pude me comunicar, e pude aprender com pessoas de todos os níveis. Todos. Tinha até pessoas do meu nível, como pessoas de todos os níveis, assim. E foi uma experiência incrível. Você, agora voltando lá para o começo disso tudo, você depois que voltou para casa, é que teve o distúrbio alimentar? Não, eu tive distúrbio alimentar antes de encontrar minha fé. Quando eu tava perdida, batendo na cabeça, chutando lata, como brincam, eu tinha muitas... crises existenciais, né? Quem eu sou, para onde vou, o que é, Já resolveu isso? Então, a partir do momento que eu acreditei em Deus, para mim acreditei na Bíblia. Gabi, para mim foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque a Bíblia começa a falar. Eu acho que é uma virtude, eu acho um presente poder acreditar naquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito fala assim, você
amada de Deus, você é filha, foi feita para um propósito, tem milhões de qualidades. A Bíblia começa a colocar suas qualidades, te veste de dignidade, uma coisa que, entendeu? Teu pai e tua mãe, e o carinha da escola falou, e te deu um monte de rejeição, falou que você era isso, aquilo. A Bíblia começa a falar tudo o oposto. Mas sabe o que eu estava pensando enquanto você falava? Funcionou basicamente como terapia. Você nunca foi analista? Não, agora eu faço terapia. Agora? Não, antes eu fazia mais. Tinha uma época da minha vida que eu fui todos os dias. Eu comecei a questionar a vida, Gabi, muito cedo. Muito mais cedo do que as minhas amigas. Com 15 anos eu já comecei a ter... Você não acha um privilégio? Eu acho um privilégio. Hoje em dia eu acho, mas na época que eu tava vivendo... Era um sofrimento. Enquanto tava todo mundo lá, eu falava assim, mas pra quê? Por quê? Pra onde? E eu encontrei as minhas respostas. Então, pra mim, supriu. E a partir do momento que eu me saciou... Te apaziguou. Aí foi quando eu comecei. Então, o sequestro já não foi... O sequestro foi o grande começo... Foi o estupim. Foi o estupim. Porque minha mãe já estava ali falando, ela já pegava às vezes a Bíblia e falava uma coisa aqui, outra colar. Mas ali eu acreditei. É como se tivesse aberto os meus olhos, eu pude ver, sabe assim? Entendi. E pra mim foi bom. Não quer dizer que pra você vai ser bom, ou pra mim foi... A solução. A solução. Muito bem, nós estamos terminando o segundo bloco de frente com essa encantadora Patrícia Bravanel. Nós voltamos daqui a pouco. Até já.